Você percebeu que o nosso canal mudou de nome. Nós éramos Metanoia Citrus, agora somos Metanoia Scriptus, porque o nosso foco são as Escrituras Sagradas. Então, depois da vinheta, vamos estudar um texto aplicado incorretamente. Olá, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Nós vamos, no vídeo de hoje, embarcar no estudo de um texto aplicado há muitos e muitos anos, porém fora de seu contexto, de maneira errada. É um texto muito usado em funeral, velório, sepultamento. Mas o que será que esse texto realmente quer dizer? Vamos estudar nesse vídeo e eu tenho certeza que você vai mudar um pouco a sua concepção. E aí, pastores que celebram ritos de funeral, de velório, sepultamento, encontrem outro texto para poder aplicar, porque esse daqui não dá mais não. Então vamos ler o texto que se encontra no Salmo de número 116, verso de número 15. Na Almeida Revista e Corrigida diz da seguinte forma: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Esse texto ele é muito usado, como eu já disse, em ritos de velório, funeral, sepultamento, pelos pastores ou obreiros que fazem esse rito juntamente com a família daquele ente que faleceu. E a explicação que normalmente se dá é: nos alegremos, porque preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, se o Senhor se alegra com a morte dos seus santos, nós também devemos nos alegrar, porque essa pessoa está agora com o Senhor. Que aí tem um outro problema, que eu não creio nessa intermediação, esse estado intermediário da alma consciente ou da pessoa que morre e já está com Cristo ou com Deus, porque biblicamente nós temos apenas dois textos que se referem a isso, ou pelo menos eles são usados a isso, mas não dizem isso, que é a parábola de Rico e Lázaro, que em momento oportuno eu tenho um vídeo sobre o porquê essa parábola não explica estado intermediário, uma vez que ela é um conto palestino, que na verdade vem de antes do Egito, e Jesus ele só se utiliza disso para explicar sobre riquezas, mas isso é um outro assunto. E o texto das almas diante do altar do Senhor, em Apocalipse 6, que também não falam sobre isso, mas ali é uma figura de linguagem ao sangue de Abel que clama por justiça, o sangue de Jó, que é explicado também em Hebreus 12, 24, que o sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel, porque era costume do sacerdote depositar o sangue do sacrifício na base do altar, para que esse sangue do justo clamasse por justiça através da expiação sobre o altar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Na descrição eu vou deixar um vídeo sobre as almas dos mártires debaixo do altar. E em um momento oportuno vamos ter um vídeo aqui só sobre a parábola de Rico e Lázaro, na minha série sobre a morte. Esse texto aqui não está dizendo que o Senhor se agrada da morte dos seus santos, quando diz que ela é preciosa aos olhos do Senhor, ou preciosa à vista do Senhor. A palavra preciosa no hebraico aqui é yakar. Yakar, na sua tradução do hebraico para o português, tem alguns significados como precioso, caro, custoso ou pesado. Então, quando o texto se refere a preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, está dizendo aqui: pesado é para o Senhor a morte dos seus santos, custoso é para o Senhor a morte dos seus santos, caro para o Senhor é a morte dos seus santos. E aí o sinônimo usado: precioso é para o Senhor a morte dos seus santos. Veja que a expressão aqui usada refere-se a um lamento. É pesaroso para Deus quando um dos seus santos morre. É duro para o Senhor quando os seus santos morrem. É precioso para o Senhor quando um dos seus santos morre. É custoso para o Senhor quando um dos seus santos morre. O significado hebraico de precioso é aquilo que para você é pesado, aquilo que para você é caro, aquilo que para você é precioso, aquilo que custou muito para você. Esses são os significados de yakar. É que a gente tem como preciosa aquilo que vale muito para a gente.
não tem nenhuma conotação e nenhum significado dentro do contexto do Salmo que o Senhor se alegra com a morte dos seus santos porque é preciosa. De forma nenhuma. Precioso é aquilo que é muito raro, aquilo que é caro, custoso, pesaroso, trabalhoso, pesado. Então o contexto é exatamente o contrário. O Senhor sente muito a morte dos seus santos. Então não quer dizer que o Senhor está alegre porque os seus santos estão morrendo, porque preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Está completamente errado. Se você não está satisfeito simplesmente com a aplicação da palavra hebraica yakar para esse contexto, então vamos para o contexto do que o Salmo diz para ver se você entende melhor o que é a construção que leva até o versículo 15 para você entender como o Senhor sente como muito pesada a morte dos seus santos. Vamos ler o Salmo 116 a partir do verso 1, tradução da Almeida, Revista e Corrigida. Salmo 116, verso 1 diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Somente até o verso 15, porque é o que estamos estudando. Mas esse salmo tem por epígrafe em algumas bíblias celebração ou cântico de livramento. Veja que o objetivo aqui, quando ele diz preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, quer dizer, ela é muito pesada. Por isso que todo o contexto construído do versículo 15, voltando para o primeiro, é um contexto de livramento e como o Senhor impediu a morte do seu santo, porque pesada para Deus é a morte do seu santo. Por isso o interesse no livramento. Tá? Então, texto fora de contexto vira pretexto para colocar cabresto. Espero que essas explicações, a tradução, o contexto do Salmo tenham esclarecido sobre esse texto e por que não se alegra Deus com a morte dos seus santos. Não faz o menor sentido dentro da aplicação, da tradução e do contexto. Nós traremos outros vídeos aqui também sobre aplicações de versículos de acordo com a Escritura. Eu vou recuperar alguns vídeos do começo do canal que eu trago textos e aplico eles na forma correta dentro do seu contexto, porque o canal cresceu depois de um certo tempo, então muitos vídeos lá do começo, o pessoal às vezes não revisita eles, então nós vamos trazer aqui, a partir desse momento, nessa proposta aqui de Metanoia Scriptus, ou como nós temos por lema, Sola Escritura. Espero que você tenha gostado. Se você é novo aqui, se inscreve, ativa as notificações, através do sininho, compartilha com pessoas também que você acharia interessante que estudassem esse texto sob essa perspectiva. Você que já está aqui entre nós, é da nossa família de inscritos, curte aí esse vídeo, nos ajude e que nós possamos no próximo vídeo estudar mais um texto para enriquecer o nosso conhecimento dentro da aplicação bíblica. Fiquem todos com Deus, um grande abraço.